É isso aí, torcida do Fluminense, grande vitória do Flusão, 2-1 de virada no Maracanã, um jogo difícil contra o Sport saiu na frente. Se não é inscrito no canal, torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente. Aqui dentro da plataforma, vamos aqui com ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor do Flusão, se tá feliz com essa vitória, comente aí, deixe seu like. Agora bora pro conteúdo. Até porque sai na frente com o gol do Pablo, que voltava de contusão, né? Aquele Pablo mesmo, meu caro Zé Elias. O Pablo Tricolor, o Pablo do Atlético Paranaense. E não foi só o gol do Pablo, não. Aos 10 minutos, o Fábio já tinha feito uma grande defesa. Olha o gol do Pablo aí, ó. Esse é o gol do Pablo. O Sport tinha mandado... Teve gol do Coronado agora lá em Itaquera. Olha aí, 4-2. Cavando pra cima do goleiro. O Sport tinha mandado uma bola na trave, feito o Fábio trabalhar. Mas no segundo tempo, o Fluminense conseguiu se impor, principalmente depois dos 15 minutos. A gente vai ver aí os dois gols do Flu, do Serna e do Everaldo, que substitui o Cano machucado. Mas quem jogou bola mesmo foi o Arias. Olha que pecado, quase que o Sport faz o segundo gol. Esse é o bom momento do Sport no jogo, o melhor momento do Sport no jogo. Já no fim do primeiro tempo, o Fluminense reagiu um pouco, né? Principalmente em umas bolas paradas, umas transas dentro da área do rubro-negro. Mas o Arias decidiu esse jogo, gente. Vocês vão ver duas jogadas dele pela direita que resultam nos gols. O gol do Everaldo é no último lance da partida, 51 do segundo tempo. Aí ainda é a primeira etapa. Primeira etapa, as oportunidades desperdiçadas pelo Fluminense. Aquela que você citou agora há pouquinho do Arias foi essa aí, ó, embaixo do gol. Isso. E aí no segundo tempo o Flu consegue, só a partir dos 15, até os 15 minutos o jogo estava duro, o Sport conseguia manter a vantagem, mas não conseguiu, a pressão tricolor foi forte demais. E teve também um lance de um suposto pênalti em cima do Arias, que o Rafael Klein, no primeiro momento, deu o pênalti e depois, com o auxílio da tecnologia, foi ao monitor e desmarcou o pênalti. Esse é o empate, né? Jogada do Arias, gol do Serna. Aí, o empate do Fluminense. Olha de onde ele sai. Antecipando-se ao zagueiro. Será que esse é o lance do... Esse é o lance do pênalti, né? O Arias está aprendendo direitinho as manhas do futebol brasileiro, né, Zé? Virou brasileiro já. Outro dia foi contra o Vitória, né? É. Ele reclamou muito e também um pênalti não marcado. Esse não foi marcado nem no campo. Virou brasileiro dos bons tempos, né? O Mano Menezes falou que não tem mais brasileiro que desequilibra. No Brasil tem o Arias. Não é brasileiro, mas é no futebol E brasileiro. o que ele joga, esse rapaz, é impressionante. Para mim, seria titular em qualquer equipe. Agora, o Sport não perde nenhum jogo com um placar elástico, não toma cacetada de ninguém, mas não ganha de ninguém também, Silas. E aí é difícil. 2 pontinhos só no campeonato, né? Aí fica muito difícil se manter na primeira divisão. E teve aquele lance do Veiga, foi contra o Sport, né? Sim. Aquele pênalti que também ajudou. Ali seria 1 ponto a mais, né? Justamente. Mas numa fase dessa, né, Plirra? Às vezes você consegue um empate num jogo contra um grande, como é o Palmeiras, e te dá mais base, te dá mais fortaleza para o que vem na frente. E é o que você falou. A gente tem visto jogos do Sport, tá jogando mal? Não. Mas está enfrentando ataques que não perdoam. Posso arriscar aí? O Sport chega, não faz. Fluminense, com o ataque que tem, foi lá e... Quantos treinadores já foram mandados embora? 6. Você acha que o Pepa vai dançar nessa rodada? É o bola da vez? É o bola da vez, Daqui a pouco ele vai vir entrevistar aí. A pipa do Pepa não sobe mais para você? Eu acho que são pouquíssimos pontos. Nesse momento, a pressão lá no Sport deve ser gigantesca. E a necessidade de vitória, sair dessa posição, ela é muito grande. O Sport volta para a Série A e aí fica aquele efeito gangorra, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O clube, quando sai da Série B e volta para a Série A, se ele permanecer nessa posição... 21 pontos disputados, 2 conquistados. Só ganha 2. 19 perdidos, aí ganha 2. Tem que reagir logo, né? E o Pepa já vinha sendo contestado, né, Zé? Quando ele colocou o Lucas no banco, aí voltou atrás. O Sport também, nas primeiras rodadas, foi bastante prejudicado. Teve pênalti que não foi pênalti contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Depois um gol do Vasco
em que há uma falta, mas também foi ajudado no jogo anterior a esse, um 0-0 com o Fortaleza, e que a Ali bola claramente exatamente, entrou. Silas. Era para ter zerado ali, fez um pontinho contra o Fortaleza, porque a bola claramente entrou. Tem razão. O Fluminense chega a 13 pontos nesse momento, ainda com muitos jogos para serem disputados da 7ª rodada. O Fluminense é o 4º colocado, 13 pontos conquistados. E for Esporte, a nossa Lili Nascimento já se movimenta na Neoquímica Arena. Daqui a pouco ela vai falar de lá. A gente vai falar muito da vitória. Foi mais do que 3-2, foi de 4-2 do Corinthians para cima do Internacional. O Coronado fez o 4º gol corintiano, os 3 primeiros do Yuri Alberto. Muita coisa de arbitragem também. É claro que isso vai ficar um pouco amenizado por conta da vitória do Corinthians. Se o jogo tivesse terminado empatado, aí ia ficar muito ruim para o Paulo César Zanovelli, o árbitro do jogo. Ia ficar, Plirra? Você acha que vai ficar mesmo assim? Lógico. Mas dá uma melhorada para ele. Em termos de torcida, né? Em termos de repercussão com a torcida, vitória, muitas vezes você pode esquecer, ganhamos, aí tem aquela coisa, precisou fazer, entra já na brincadeira, né? Precisa fazer 6 para valer 4, aquelas coisas todas. Mas a comissão, tudo, aí tem... são 3, né? São 3 e o Rodrigo Sintra que assina o relatório. Pega esses 3, fala para eles, obrigado, tal, porque o que vocês estão fazendo está pior do que o que fazia o CNM no ano passado. E Sintra, por favor, dá licença, vamos escolher uma pessoa que possa ser responsável pela nossa arbitragem, porque está horrorosa. O VAR hoje no jogo da Neoquímica Arena, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho do Rio de Janeiro, Paulo César Zanovelli é mineiro. Nossa Lili Nascimento, paulistana da Gema, vai trabalhar pra caramba hoje. É isso aí, torcida do Fluminense, bora para mais uma notícia com um gol literalmente feito no último minuto por Everaldo. O Fluminense virou sobre o Sport no Maracanã por 2-1 e afundou o rubro-negro na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 2 pontos. Já o tricolor foi a 13 e encostou no líder Flamengo, que tem 14 e joga amanhã fora de casa contra o Cruzeiro. Os outros gols foram marcados por Pablo para o Sport e Kevin Serna para o Fluminense. Arias, craque do jogo. O colombiano foi o grande nome do jogo, deu 2 assistências e ainda sofreu um pênalti que depois foi anulado pelo VAR. Cano fora, o atacante Germán Cano foi ausência e assim ficará por tempo indeterminado. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo diante do Aparecidense pela Copa do Brasil e não tem previsão de retorno. O Fluminense visita o San José da Bolívia na quinta-feira pela Libertadores. Já o Sport volta a campo somente no domingo, quando recebe o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense e Sport proporcionaram um bom primeiro tempo no Maracanã. O tricolor tinha o controle do jogo, mas sempre que o rubro-negro ia ao ataque, chegava com perigo. A defesa do time carioca deixava muitos espaços quando a equipe avançava e foi assim que os pernambucanos aproveitaram tanto o gol de Pablo como o do chute cruzado de Barleta e a bola na trave de Atencio. O Flu, por sua vez, teve 2 grandes lances para empatar num chute de Canóbio, que o goleiro Kaique França fez milagre e numa cabeçada de Arias embaixo da trave, que foi para fora. É isso aí, torcida do Fluminense, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.